Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações e bora direto pro giro de notícias. Zagueiro que pertence ao Corinthians interessa ao Atlético Paranaense. O Kaká já esteve vestindo a camisa do Furacão em 2023 e pode pintar acordo nos próximos dias. E o Corinthians acaba de contratar seu terceiro reforço para a temporada de 2026. Trata-se de Pedro Milans, lateral direito, uruguaio de 23 anos de idade. Ele optou por não renovar seu contrato com o Peñarol e estava livre. Teve seu nome sugerido e avaliado pelo departamento de scout do Corinthians, todo mundo gostou e o contrato está fechado. 4 temporadas, ele vai passar por exames médicos para assinar contrato, tornando-se assim a terceira contratação. Antes, Gabriel Paulista, ex-zagueiro do Besiktas, e Matheus Pereira, contratado por empréstimo junto ao Fortaleza, já haviam sido contratados. Sobre o Pedro Milans, o que eu consegui apurar é que trata-se de um jogador bem equilibrado, que defende bem e ataca também com qualidade. Pouco mais alto do que o Mateuzinho, a ideia é que o Corinthians possa oferecer uma sombra para o atual lateral direito titular. A saideira sobre o Timão registrar que a busca agora se dá por mais um volante e também por atacantes, no plural. O Corinthians está muito preocupado em ter jogadores de velocidade para atuar pelo lado do campo. Vou falar da apresentação do Gabriel Paulista, porque eu fiquei impactado. Eu acho que vocês também, quem teve a oportunidade de acompanhar a entrevista na íntegra, como eu, sabe do que eu estou falando. A gente está falando de, como ele mesmo disse, sonho, família, propósito. É uma entrevista emblemática, cara, para entrar para a história assim, das apresentações no Corinthians. Eu poucas vezes vi um jogador ser apresentado com tamanha vontade de estar ali. Ele se emocionou na primeira resposta. Na primeira resposta ele se emocionou. E você vê que é genuíno. A gente sabe que no futebol tem muita coisa, né? Tem muita performance para você jogar para a torcida. Você vê que o cara quis mesmo. E eu tenho informações, e já passava para vocês aqui há algum tempo, de que ele tentava vir para o Corinthians, não era de hoje. Até o transfer ban prejudicou. Inclusive com pessoas do staff dele dizendo, cara, será que é uma boa? O Corinthians está vivendo uma série de problemas e o cara jogando na Europa. Pô, Villarreal, aí ele vai pro Arsenal, Valência, Villarreal, Arsenal, Valência, Atlético de Madrid, Besiktas. Cara, um cara que joga 12 anos na Europa nesses clubes que eu citei, é um cara que mesmo aos 35 anos, ele tem um outro nível de atleta profissional. Outro nível. Esse cara não... ele jogou com o Memphis no Atlético de Madrid, ele foi treinado pelo Diego Simeone, ele jogou em grandes ligas, ficou 7 anos no Valência. Então, assim, a gente não está falando de qualquer jogador. Claro, chega aos 35 anos, a gente não sabe qual é a forma física, ele diz que está bem, a gente sabe que o calendário brasileiro prejudica um pouco. Questão técnica, sei lá, eu acho que isso a gente pode questionar em algum momento, mas ele mesmo disse, cara, se tem uma coisa que a galera, eu não vou receber cobrança em relação a isso, é falta de vontade e por não estar correndo dentro de campo. E isso, cara, é muito óbvio. Só você ver na cara dele, de que é um cara que quer estar ali. E que eu tenho certeza, por mais que ele esteja num dia ruim, que ele não entenda alguma coisa do técnico, ou que lhe falte uma adaptação, ou um problema físico aqui, ele vai compensar na vontade. Não sei se ele vai ser titular. O André Ramalho e o Gustavo Henrique estão consolidados ali, e são 2 caras experientes, inclusive. Mas, gente, o ano é longo. O ano é longo, tem Libertadores, aí você tem uma suspensão de um dos dois, o que você faz? Claro, tem o Tchoca, quem mais? Felizmente o Félix Torres está indo para o Inter, o Kaká está fora dos planos, né? Não vai ser aproveitado e ainda bem. Então você ter um cara desses para substituir a dupla titular eventualmente e até brigar por posição, porque ele disse que é isso que ele quer fazer, eu acho ótimo. E assim, daqui a pouco eu vou falar sobre o perfil de contratações do Corinthians, tá? Mas a entrevista dele, ela me chama a atenção por vários motivos. O fato do cara realizar o sonho de jogar no Corinthians, sendo torcedor, dizendo que esteve na final do Brasileiro de 2002, foi torcedor de arquibancada, surgiu ali no Tabuão, né? Tabuão da Serra, depois aí jogou uma copinha pelo Tabuão contra o Vitória levou ele para lá, ficou 3 meses fazendo teste, virou jogador profissional, do Vitória ele saiu para fora do Brasil.
Então ele nunca teve a chance de jogar com a camisa do clube do coração. E sempre foi torcedor, ele disse que acompanhava o Corinthians, então ele fala assim, eu estava acompanhando, gente, especialmente os jogos mais decisivos. Quando era de noite, ia jogar, ia treinar virado. Ou seja, um cara que acompanha o clube e a gente sabe, ele vinha fazendo um esforço para jogar no Corinthians em algum momento, vinha fazendo tratativas, começou a receber propostas, ele falou que na terceira ele falou, não quero mais ouvir proposta para o empresário. Porque assim, propostas boas, interessantes, ele abriu mão de coisas, mas ele falou que não quer nem pensar nisso. E cara, tem um contexto aí, né? Falou que a mãe dele tá com problema de saúde, então ele quer estar mais perto da família, volta para o Brasil para isso. O seu irmão, que hoje não está mais aqui, e ele se emociona muito nessa parte, era da Gaviões, torcedor do Corinthians, jogava futebol também, então ele fala que ele realiza o sonho por ele, pelo irmão. Falou das dificuldades que a família passou, mas que hoje o pai e a mãe dele têm uma vida confortável por conta da sua atividade profissional, que ele conseguiu realizar isso. Estava ali com a esposa, os 2 filhos. Cara, não tem como a gente não torcer por esse cara. De verdade. Não tem como a gente não torcer para dar certo, ou que pelo menos ele realize o sonho de entrar numa Neoquímica Arena pulsante, ele titular, ele fazendo um gol, ele comemorando um título. Não tem como a gente não vibrar com um cara que tem uma história de vida como essa. Um cara que venceu, gente. Um cara que venceu, saiu de uma dificuldade extrema, conseguiu melhorar a vida dele, da família, rodou o mundo jogando futebol, 12 anos de Europa, gente. E volta para defender as cores do time do coração. É bonito demais. Eu me emociono com esse tipo de história e eu acho que o futebol precisa disso. Ah, Chico, mas não é só isso, o cara tem que jogar. E a gente vai analisar. E vai, obviamente, com todo o respeito, ter a crítica, o elogio, fazer a análise, mas não tem como a gente descontextualizar, não tem como tirar isso da frente, não tem como a gente não pensar que o cara quer muito estar ali. E isso faz diferença, ainda mais para o torcedor do Corinthians, vocês me ensinaram isso. Claro que não adianta só o cara dar carrinho e não jogar bulhufas, né? Porque ele vai ser cobrado igual. Mas ele sabe disso. Se ele é torcedor do Corinthians também, ele sabe onde ele está pisando. E ele sabe que ele vai ter que desempenhar. Ele já falou isso na entrevista. Ele sabe onde ele está pisando. Ele sabe que ele vai ter que correr. E disso eu não tenho dúvidas, galera, de que ele vai fazer. Então, muito bacana a entrevista. Para quem não assistiu, vai lá. Você vai se emocionar. Tá bom? Gabriel Paulista se liberou do Besiktas e veio livre de custos. Conversou com o Marcelo Paz, e já vinha conversando com o Fabinho Soldado, e ele disse que o Marcelo Paz passou a ele a realidade financeira do clube. Ou seja, ele se adaptou, ele se adequou ao momento financeiro do clube, que inclusive teve uma promessa do Marcelo Paz para ele de que as coisas vão melhorar. E vão melhorar. E estão melhorando. Que Corinthians é esse que está contratando, inscrevendo jogadores, apresentando atletas novos? Fazia um tempo que a gente não via o Corinthians nessa situação, né, gente? Com muitos problemas. Atual campeão de Copa do Brasil, 2 títulos no ano passado, que loucura. O Corinthians está mudado em 2026. E aí chega, para muita gente surpresa, um Gabriel Paulista, 35 anos, livre de custos. Aí o Corinthians acerta com o Matheus Pereira, não o do Cruzeiro, o do Fortaleza, por empréstimo, que é da base do Corinthians, inclusive. Estava na Copinha de 2016. Rodou para fora e tal, estava no Fortaleza e tem 28 anos e chega agora por empréstimo. Tá, mas, pô, um jogador, né, sem muita badalação. Agora o Corinthians monitora, deve contratar também o Pedro Milans, que é um lateral direito do Peñarol, que também rescindiu o contrato com o clube uruguaio, tem só 23 anos, tem passagem por seleção de base do Uruguai para ser um reserva do Mateuzinho. O Corinthians não tem um reserva do Mateuzinho. O Jacaré, pô, eu acho que ele pode dar muito certo, mas numa Libertadores, se você não tem o Mateuzinho, não vamos esperar que o Dorival escalhe o Kaká de novo, né? Ou alguém improvisado por ali. Tem que ter um lateral direito reserva para o Mateuzinho. E aí, por que eu falei que tem muita gente surpresa? Porque, pô, o Corinthians voltou do Transferban e contratou grandes jogadores, né? Memphis, Carrilho, tem o Yuri Alberto, e o Rodrigo Garro, e agora contrata jogadores sem aquele grande cartaz. É isso, gente, que tem que fazer. Silêncio. Marcelo Paz está trabalhando. E não apenas para reforçar o Corinthians, como ele mesmo disse,
tem contratação e tem reforço. Mas o Corinthians precisava de questões pontuais, mas também trabalhar dentro de um limite. Onde foi que a gente não entendeu isso? De que o Corinthians não iria fazer extravagâncias, de que o Marcelo Paz recebeu uma missão. Nós temos essa realidade financeira. A partir daqui você não pode passar. E tá certo. Porque o Corinthians já tem uma base. O Corinthians foi campeão sem esses reforços. O Corinthians foi campeão com o Transferban. O Corinthians foi campeão com um jogador valorizado como o Breno Bidon. Com o Memphis, com o Yuri, com o Carrilho, com o Garro, com toda essa galera. O André Ramalho, com o Gustavo Henrique. O Corinthians foi campeão com o Hugo Souza, sem contratar. Só o Angileri e o Vitinho, que nem titulares são. Então o Corinthians não dependeu de contratações nas últimas janelas para ser campeão. Dependeu lá, naquela, de 24, em que trouxe todos esses caras que eu citei. Essa foi histórica. E, obviamente, dentro de uma realidade financeira calamitosa que o clube vive, os endividamentos, eles aumentaram. Não só por conta disso, né? Por conta de contratos mal feitos, por conta desse absurdo que é feito do clube com a Caixa em relação ao estádio, assinado pelo Duílio, em que as receitas são comprometidas, por uma série de problemas da gestão Augusto Melo e das gestões passadas, Duílio, Andrés. Tem uma série de questões. Não é apenas a contratação desses jogadores, porque o Corinthians consegue, ou conseguiria, se sustentar financeiramente com a sua capacidade de receita. O problema é que os caras fizeram muita coisa errada. Só que agora, você precisa estancar a sangria. Mas, ao mesmo tempo, precisa reforçar. Então, o que você faz? Você libera o Félix Torres para o Inter. Você rescinde com o Fagner, que estava pagando metade do salário, para que ele vá ser feliz no Cruzeiro. Você começa a liberar outros atletas. Você pensa na categoria de base. Você vai rediscutir contratos no momento em que eles estão terminando. Você chega para o Thales Magno e para o Romero, com questões muito distintas. Romero, ídolo, obrigado pelos serviços prestados. Thales Magno venceu o contrato, um abraço, até a próxima ou nunca mais. É isso. Fabrício Angileri, tá complicado aqui? Obrigado. O Maicon, chegamos no limite. Você quer mais? Um abraço. É assim. É assim. O Matheus Pereira vem por empréstimo. E é bom jogador, tá? É bom jogador. Vem por empréstimo, se não der certo, um abraço. O Pedro Milans é para ser reserva. E é moleque, promissor, pode dar bom. O Corinthians precisa de reforços para elenco também, não só para o time titular. E o Gabriel Paulista, eu acho que ele é um nível titular, tá? Que daqui a pouco, um cara com essa bagagem na Europa pode chegar e jogar. E da maneira como ele está chegando, livre de custos e querendo muito. Silêncio. Marcelo Paz está trabalhando. Eu não sei vocês, mas eu tô muito feliz que o Corinthians contratou esse cara. Eu não sei se ele vai salvar o Corinthians das dívidas, porque o caminho é muito longo. Mas ele tá fazendo algo, uma equação que é muito difícil, que é trazer jogadores com potencial de entrar no time, que já é muito bom, é bom que se diga, e ainda assim reestruturar o clube financeiramente. Começando pelo futebol, pela folha de pagamento, pelos novos contratos. Marcelo Paz. E eu tô gostando, não sei vocês. E aí, comentem aqui. Fala galera, seja muito bem-vindo ao novo canal de corte do Corinthians, onde traz notícia aqui todos os dias para vocês ficar sempre bem informado em primeira mão. Deixa o like aí já para dar aquela força pro canal, tá bom? A gente está começando agora, precisando dessa força aí. Fiquem à vontade para deixar a sua opinião em relação a tudo que foi passado aí no vídeo. E se inscreva no canal, tá? Aqui fica meu convite, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação também. É muito importante, para toda vez que sair uma notícia vocês serão avisados aqui pelo YouTube, tá bom? Mais uma vez, obrigado pela companhia, pela força. Quem puder também compartilhar o vídeo com os amigos, também vai ajudar demais o canal a desenvolver, tá bom? Mais uma vez, obrigado a todos. Eu vou ficando por aqui. Assim que surgir notícia, a gente volta e joga aqui no canal para vocês, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!